Olá, eu sou o Jonatas Rosa, esse é o Porquê Entrevista. Hoje a gente recebe aqui o ator Paulo Betti. Paulo veio aqui para Sorocaba para o especial do Cines Metal, do Sindicato dos Metalúrgicos, que exibiu aí durante todo o mês vários filmes da carreira do Paulo. E o Paulo passou aqui, bater um papo com a gente. Paulo, seja muito bem-vindo. Muito feliz de estar aqui. Sou fã do Portal Porquê, sou divulgador do Portal Porquê, acho muito importante. E estou muito contente com a exibição dos filmes, né? E do Cine Metal ter um cineclube, né? É muito legal essa atividade do cineclube, né? Paulo, a gente agradece sempre o apoio aqui. Paulo, eu queria começar falando um pouquinho aqui da sua vida aqui em Sorocaba, da sua vivência aqui, né? Você não nasceu em Sorocaba, mas veio para cá ainda pequeno. Queria que você contasse um pouco pra gente como é que foi crescer aqui em Sorocaba. Eu vim de Rafar, né, que fica em Capivari, era um subdistrito, né, de Rafar. Rafar era um subdistrito de Capivari. Nasci lá, e numa espécie de senzala, e depois vim para Sorocaba, para minha família fez essa transição em 1955. Quantos anos você estava nessa época? Eu tinha 3 anos. Minha família veio para trabalhar na Votorantim, na tecelagem, e aí eu mudei para cá. Nós mudamos direto para um bairro chamado Vila Leão, que na época era parecia uma periferia, mas hoje é centro. Muito doido. Cresceu bastante, né? Muito doido. Era um bairro que tinha uma predominância de habitantes negros, então eu costumo dizer que era uma espécie de quilombo, e ali eu fiquei dos 3 aos 20 anos. Eu me formei ali na Vila Leão. Vila Leão tinha 3 escolas de samba. Vila Leão eram 4 ruas de terra, assim, como se fosse um jogo da velha, que é num buraco, ainda está lá, Rua Caramuru, Rua Guaicurus, é um buraco. E eu só saí de lá com 20 anos. Tive uma infância maravilhosa, porque passava um riachinho no fundo da minha casa, eu tive muita sorte de estudar em boas escolas públicas. Estudei Minha mãe era empregada doméstica e trabalhava na casa de uma família, e acho que para me liberar de ficar o dia inteiro lá na casa junto com a minha mãe, né, conseguiu me colocar num curso que era uma creche. Eu tinha 5 anos, e com 5 anos eu entrei numa creche no ginásio do Estado, no Estadão. Eu creio que era uma creche que tinha sido feita dentro do Estadão para os filhos dos professores. Acho que era isso. Mas eu sei que isso foi a minha salvação, né? Porque na creche aprendi tudo. Escovar os dentes, noções de higiene. Lembro de professoras maravilhosas. Essa creche foi com 5 anos, aos 7 continuou o curso, e aí eu fiz o primário. Então eu fiz o pré-primário e o primário anexo do Estadão. Daí eu fiz um preparatório no Padilha, Grupo Escolar Antônio Padilha, escola linda, que tem ali perto do Fórum Velho, do lado de cá. Está lá ainda, uma escola, não sei como que é o nome dela hoje, mas uma escola linda. E aí eu fiz um preparatório ali, que era o 5º ano, e daí eu fui para o ginásio industrial, onde eu fiz 5 anos de ginásio industrial. Entrava às 8 da manhã, saía às 5:30 da tarde. Então aprendia tudo, que aprendia madeira, eletricidade, torno, desenho industrial. Quer dizer, uma escola realmente muito boa. E, além das matérias normais, né? Além do que a gente almoçava na escola, o que era uma diferença, né? Você se alimentar com, vamos dizer assim, uma dieta pensada por dietistas e tal. Eu tive um bom período lá. E quando eu saía do ginásio industrial, eu ia direto para os salesianos. Os salesianos aqui no Mangal tinham, e deve ter ainda, um projeto social muito bom. Os salesianos cuidavam das crianças do entorno. Tem um projeto que era
trabalho social dos salesianos. Não tinha chance de ir para alguma atividade que não fosse legal. Era formação o tempo todo. Então eu fui coroinha nesse projeto social dos salesianos e tudo. E desde pequeno eu tinha um pouco essa vocação, né? A observação, né? Isso que eu queria saber, como é que foi o envolvimento com a arte? Isso começou aqui em Sorocaba, foi nesse período? Você falou um pouco da escola de samba, já tinha essa vivência com a cultura. Foi aqui que começou esse envolvimento? Muito, muito. Minha mãe era muito dramática, assim. Minha mãe, eu vivia numa família que contava muitas histórias e convivia com o sobrenatural, assim. Minha mãe, quando uma porta abria, assim, batia um vento encanado, ela falava, entre. Então, sempre era uma convivência. Meus pais e minha mãe, meus avós eram bem mais velhos, porque eu fui temporão. Eu nasci, minha mãe tinha 45 anos, então eu fui um filho que nasceu 10 anos depois do mais novo. Eu fui o 7º filho dela que vingou. O anterior era meu irmão José, que foi sapateiro e que tinha uma sapataria lá no fim da Rua da Penha. José Bete, Bete se assinava. E então eu fui, ao mesmo tempo que eu fui um garoto que teve todas as facilidades, porque tinha um ensino público muito bom. Nossa casa tinha porcos, nossa casa tinha galinha, então tinha ovos, e a gente se alimentava bem. Nós éramos muito pobres, né? Mas minhas irmãs trabalhavam na fábrica, meu pai também trabalhava como ajudante de pedreiro, minha mãe era empregada, enfim, uma vida pobre e digna, né, que nós tínhamos ali, e com essa diferencial da escola pública, né? E desde o início, desde menino, essa história da minha mãe ser benzedeira, minha mãe, ela benzia as pessoas, diversos tipos de benzimento. Então, ela tinha uma coisa assim. Minha mãe era, vamos dizer assim, seria uma mãe de santo, mas era uma coisa, benzimento. Cada esquina tinha um benzedor de alguma coisa. Na Vila Leão tinha diversos, mas a minha mãe era uma das maiores da vila como benzedeira. Então, tinha um universo que me atraía muito, de dramático, de histórias. Minha avó contava histórias de terror incríveis. As histórias de terror que minha avó contava, minha avó era italiana, e as histórias que ela contava, depois eu fui ver, estavam no livro Fábulas Italianas, do Italo Svevo. Não é Italo Svevo, esqueci o nome, é um escritor muito conhecido que fez também 6 propostas para o próximo Calvino. Italo Calvino. E então eu li Fábulas Italianas, estavam as histórias que minha avó contava. Então, minha avó tinha histórias incríveis, minha mãe também tinha histórias incríveis, e eu fui sempre muito, vamos dizer assim, influenciado por isso, e comecei a fazer teatro logo cedo. Fazia teatro no fundo do quintal, tinha o neto da casa que a minha mãe trabalhava como empregada, o Robertinho, era um pouquinho mais velho que eu. O Robertinho era bonequeiro, ele fazia títeres, ele sabia brincar com aquilo, no quintal tinha uma espécie de cirquinho, eu fui ajudante dele com os bonecos. Então, acho que esse mundo todo sempre esteve na minha vida, né? E a Vila Leão, que era um lugar mágico, parecia assim uma história de Gabriel Garcia Marques, assim, os 100 anos de solidão, o Macondo, os personagens que viviam ali, aquelas casinhas, ainda eu vi casinhas assim em Sorocaba, muito pequenininhas, muito baixinhas, uma janelinha e uma portinha, aquela casinha. A dona Ana, que era amendoinzeira, o seu Antenor, que vendia amendoim no centro da cidade, os personagens que habitavam ali. Foi a minha formação, foi na Vila Leão e nessas escolas que eu falei. Depois eu fui também, eu fiz o clássico aqui perto do Seminário Diocesano, no Getúlio Vargas, e daí eu fiz o teste para a Escola de Arte Dramática e passei.
E aí então fui estudar na Escola de Arte Dramática da USP, que é um curso de nível técnico e não de nível superior. Mas daí eu comecei minha carreira, daí, vamos dizer assim, profissionalmente. Mas até então havia também em Sorocaba, já concluo, havia um movimento muito forte de teatro amador em Sorocaba. Então nós tínhamos uma oferta muito grande de boas peças que a gente via no recreativo do centro, que está à venda. Olha aquele prédio maravilhoso, está à venda. Isso é uma coisa que devia ser restaurada, um lugar incrível, na Praça Central. O Clube União Recreativo está vendendo. Acho que tem uma matéria, talvez, para aquilo ali foi um lugar assim, antológico. Inclusive deve ser tombado, né? Provavelmente. Não preciso nem dizer que eu acho incrível a comparação com 100 Anos de Solidão que você fez aqui. Eu tatuado com o Caribé aqui de 100 Anos de Solidão, meu livro favorito, que eu acho incrível. Eu acho que tem muito mesmo dessa coisa das cidades pequenas parecerem muito com Macondo, tem muito disso. E essa vivência toda é incrível. E aí quando você foi estudar para a USP, e na USP foi o momento que você foi buscar outros voos fora de Sorocaba, artisticamente, na carreira? Sim, foi uma decisão muito complicada para mim, porque eu me sentia muito culpado, né? Porque eu tinha sido formado pela minha família, talvez como o eleito, né, para cuidar deles, para tal, e eu acabei, né, seguindo para São Paulo, mas era muito próximo daqui, eu vinha todo fim de semana, e aí então, depois de uns 10 ou 15 anos em São Paulo, fui para o Rio, aí com novela, e faz muito tempo, né? Estou no Rio desde 84, então talvez tenha sido o lugar que eu mais vivi até agora, né, na minha vida. E aí foi televisão, foi cinema, foi teatro. A partir de São Paulo, eu já fiz 2 novelas, 3 novelas em São Paulo, fiz uma novela na Tupi, depois, né, me formei na escola de teatro, depois fui contratado junto com o meu grupo para montar um curso de teatro na Unicamp. Então daí fui professor na Unicamp durante 7 anos na escola de teatro lá, que aí já é uma escola de nível superior, né? Então sempre eu sempre fui muito ligado a essa coisa do ensino também, né? Aqui em Sorocaba, depois ainda eu tive nessa casa que foi a casa onde fui criado, eu criei um instituto chamado Vila Leão, Instituto Vila Leão, que durou um bom tempo, depois se transformou no Quilombinho, que daí já não era a minha gerência, mas eu meio que cedia o espaço. Então eu sempre tive uma ligação forte com o ensino, né, com essa coisa. E até falando de ensino, a gente falar um pouquinho de Brasil, você é bastante atuante politicamente, está sempre se posicionando em favor da democracia. Como é que você analisa esse período agora do Brasil pós-Bolsonaro, ou pelo menos pós-presidente Bolsonaro, com a eleição do Lula? Como é que você vê esse momento, especialmente para a cultura, Paulo? Com um alívio, né? É como se nós tivéssemos uma botina assim na nossa cabeça, nos espremendo contra o chão, e saiu a botina, né? Saiu aquele carrasco, né? Que era um ódio declarado à arte, à cultura, né? Uma falta de crença no quanto é redentor, né? Para que nós existimos, né? Se não é pela arte, pela cultura, né? É uma falsa ideia religiosa, cretina e mentirosa, né? E falsa, né? Hipócrita, né? Então, nós na cultura nos sentimos hoje mais representados, né? Nós temos uma ministra do Ministério da Cultura, né? Nós temos alguém que entende, né? Pessoas bem intencionadas, né? Na área da cultura, e que sabem da importância do cinema brasileiro, da cultura na formação de um povo, né? Não é assim, é só construir coisas e destruir coisas, não. Existe uma coisa que os artistas, de uma certa maneira, exercem, né? Que é um pouco captar coisas no ar, né? Que às vezes não estão sendo enxergadas, né? Então isso é uma certa antena que a arte propõe, procura, incentiva, né? Estimula.
E aí você tem toda essa ligação política, você tem essa ligação importante com Sorocaba. Como é que você vê o cenário político, o cenário cultural aqui em Sorocaba? Olha, eu sempre, quando eu comecei a me entender por gente, eu vinha dessa família que sai da roça, vai para a cidade, que vai para as fábricas. Era natural que, quando eu estava na Escola de Arte Dramática em São Paulo, um pouquinho depois que eu estava saindo com uma peça de teatro tal, formou-se o Partido dos Trabalhadores, e eu me interessei muito, porque era uma coisa nova, né? Tinha o MDB e a Arena, quer dizer, eram dois partidos muito parecidos dentro do esquema da ditadura, e aí aparece o Partido dos Trabalhadores, então eu me engajei ali e me tornei militante do Partido dos Trabalhadores, o que vem até hoje, né? Eu nunca me decepcionei, assim, tem colegas que se decepcionaram e que... Não, eu entendi muitas coisas que aconteceram, não concordei com todas as coisas, mas me mantive dentro do partido sempre, dentro do partido como, vamos dizer assim, militante do partido, embora eu nunca tenha pleiteado e nem querido disputar nenhuma eleição, nem nada. Aqui em Sorocaba, eu acho que a situação é muito ruim, o que talvez mostre que a gente errou muito em algum momento, em todo esse tempo que nós estivemos no poder, porque como que nós não conseguimos formar uma mentalidade que pelo menos soubesse distinguir esses abusos, essa loucura, né, que é essa união com igrejas absolutamente picaretas, né, assim, fingindo uma religiosidade, ou, enfim, e por trás disso uma corrupção sistemática, enfim, tudo de ruim, né? Quer dizer, uma coisa retrógrada, né? Que é careta, né? Eu acho que Sorocaba... puxa vida, eu escrevi durante 25 anos nesse jornal e hoje virou uma coisa assim, eu vejo os editoriais, assim, onde já se viu, como é que eles são tão mentirosos, né? Por que mente tanto? As coisas sempre... Não, Sorocaba realmente, ao mesmo tempo que é uma cidade que você vê, progressista e tal, politicamente eu acho que tem que ocupar um espaço aqui e abrir caminho para que essa cidade teve muita importância cultural, né? Tinha a lei de incentivo à cultura, tinha, enfim, acho que está na hora de Sorocaba perceber que não é isso, né? Não dá para uma cidade como a nossa, que já foi considerada a Moscou do Brasil, ter sido tão, vamos dizer assim, bitolada politicamente a ponto de eleger esses vereadores, muitos deles absolutamente... Gente, é um atraso, né? Mas isso não está acontecendo só aqui, não. Tem muitos lugares do mundo onde essa extrema-direita, né? E os métodos, né, são os que eles aprenderam com o Steve Bannon, com o Olavo de Carvalho, e um dos grandes eminências dessa é o rapaz aqui de Votorantim, né? É o menino de Votorantim aí, como é que é? O Felipe Martins, né, que fez o gesto lá no Senado, o assessor lá, supremacista branco, e foi o cara que enfiou, que segundo dizem, colocou a minuta do golpe na mão do Bolsonaro. Olha aí, Votorantim, criando uma cobra dessa nível aí, né? Quer dizer, puxa vida, né? Que desgraça. E ainda falando desse posicionamento político, Paulo, recentemente você declarou que não torcia mais para o São Bento por conta de declarações antidemocráticas de certos dirigentes lá, e você era um torcedor ilustre de São Bento, sempre torceu pelo São Bento. Como é que está isso? Continua não torcendo pelo São Bento? Não, pretende primeiro voltar? Que não dá nem para saber onde está o São Bento, né? Quem é o São Bento? O que aconteceu com o São Bento? Segundo, é que teve um momento que o São Bento cresceu e tal, mas daí comecei a ver umas postagens, especificamente postagens do Paulo Roberto, o técnico de São Bento, que me deu uma gastura, porque eu vou falar uma coisa, a pessoa votou no Bolsonaro, para mim, acabou. Não quero conversar com ninguém que votou no Bolsonaro, a não ser que esteja tremendamente arrependido. Porque tem uma coisa, quem votou no Bolsonaro passou por cima de uma questão que eu considero fundamental, moral
ética, religiosa, todos filosófica, a tortura. Quem votou no Bolsonaro sabe que o Bolsonaro é um cara que apoiava a tortura. Bolsonaro foi lá e falou que a Dilma tinha medo do general, do coronel Ustra, e ele falou isso no Congresso, devia ter saído dali preso, e ele falou isso. E todo mundo sabe que o Bolsonaro e os mais próximos do Bolsonaro admitiam a tortura, elogiavam a tortura. Bolsonaro tinha um livro do Ustra Solado. Então, quem votou no Bolsonaro passou por cima de pai, mãe, da vida, de Deus, da verdade que eu aprendi nos salesianos, da verdade religiosa, ou da crença que eu adquiri no centro espírita, no terreiro de Umbanda, porque no que eu aprendi na capela do João de Camargo, de Sorocaba, que é o lugar mais, para mim, o lugar mais lindo de Sorocaba, é a capela do Bom Jesus, do Bom Fim da Água Vermelha, que fica ali no caminho, na Barão do Tatuí. Aquela igrejinha, se for qualquer lugar do Brasil que você for, você vai entrar naquela igrejinha, você fala assim, putz, Sorocaba tem essa igrejinha, que coisa linda. Fiz até o filme Cafundó, em homenagem ao de Camargo. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, então, quem votou no Bolsonaro, cara, passou por cima de tudo que é mais sagrado. Em nome do quê? Da direita, da propriedade, porra. E é um discurso de falso moralismo, inclusive, que a gente vê aí sim, todos os casos que eles contra estão o aborto, mas né? pessoas que são hipócritas, porque não acham que deva ser feita educação sexual nas escolas e acham que o aborto tem que ser proibido. Quer dizer, uma cilada, porque não ensinam as pessoas a evitarem. Ninguém quer abortar. Você acha que alguém fala assim, eu vou abortar amanhã e tal. Não, o aborto é uma decisão muito grave, muito complicada, muito difícil, né? E muito tensa. As pessoas não brincam com isso. E, no entanto, 800 mil mulheres fazem aborto todo ano no Brasil. E 200 mil vão parar no SUS, dando uma despesa imensa para o SUS e, às vezes, morrendo por causa da hipocrisia, né, de não querer ver que essa é uma situação de saúde pública. E não, porque se é uma situação individual, cada um... Se eu tenho uma religião, não posso, não quero, não devo abortar, ninguém vai obrigar você a abortar. Isso é uma decisão pessoal, né? Então, tem por que você não ter isso como um serviço público no serviço de saúde. Porque se 800 mil mulheres fazem aborto no Brasil, elas estão fazendo. Você acha que elas não passaram por problemas morais, ou contradições, ou não se preocuparam? Não Sim, é a proibição que vai deixar não de é proibição que vai existir. não, tem que cuidar dessas mulheres. Esse atraso, né? Então, em Sorocaba tem isso também, em todo lugar do Brasil tem, mas acho que a gente tem que lutar o tempo todo. E é por isso que eu milito, né? Quer dizer, a minha militância é no sentido de, eu sempre tive essa pretensão, talvez, de achar que a gente tem que transformar o mundo. Nessa minha casa lá, que eu vivia lá na minha casinha aqui em Sorocaba, onde fui criado, eu dormia com meu pai e com a minha mãe. Meu pai e minha mãe dormiam numa cama de colchão de palha, e eu dormia numa cama de colchão de capim, e atrás da minha cama, assim, tinha um cartaz de uma peça do Bertolt Brecht. Estava escrito, exatamente porque as coisas estão como estão, elas assim não podem continuar. Achava incrível essa frase. Então é isso, eu acho que a gente tem que batalhar para que as coisas mudem, melhorem, nós temos uma premissa de batalhar, inclusive para esse mundo continuar existindo, ou nós estamos malucos ou não está acontecendo uma mudança climática, ou estamos, eles que têm razão, a Terra não é redonda, a Terra é quadrada, e não temos problema climático, vamos sim destruir todas as matas ciliares, né? Vamos diminuir o espaço de árvores perto do rio. Para que precisa de árvore perto do rio? Não, vamos despejar o esgoto dentro do rio. Quer dizer, essa mentalidade que derruba a floresta em Rondônia, essa é a mentalidade que 80% dos sorocabanos adotam. Você
Precisamos mudar isso, né? Precisamos mudar esse cenário. Porque as coisas precisamos estão... trabalhar. Bicho, vocês jovens, vamos fechar aqui com o Portal Porquê, vamos à luta para esclarecer. Não é possível que essas pessoas não sejam permeáveis a esclarecer. Está tudo errado, gente. Tem que ter árvore perto do rio. Por quê? Porque a chuva cai, bate nos galhos, entra pelo... e daí acaba indo para a nascente do rio. Aí a importância do ensino que você fala, né? De aprender tudo isso. É simples isso, né? Mas, no entanto, tem uma mentalidade que é absolutamente... Bom, enfim. Paulo, agora vamos falar um pouquinho aqui da sua visita aqui para Sorocaba. Você veio para o especial do Cine Esse Metal, que exibiu aí diversos filmes da sua carreira. Entre eles tem o longa A Fera da Selva e o curta A Sombra da Terra, que foram gravados aqui em Sorocaba, produzidos aqui. Como é que foi trabalhar aqui em Sorocaba? Como é que foi produzir aqui e receber essa homenagem aqui no Esse Metal também? Olha, uma alegria muito grande. Fiquei muito feliz que tenha um cineclube, que o Sindicato dos Metalúrgicos esteja preocupado em ter um cineclube. O cineclube é uma atividade muito interessante. Não precisa estar cheio ou lotado, nada disso, porque são filmes importantes que vão sendo mostrados, discutidos, sempre tem estudantes, enfim. Eu acho louvável. Quando me falaram que iriam passar, eu falei assim, eu vou primeiro porque eu gosto de vir para cá. Sorocaba me alimenta, de uma certa maneira, me coloca de novo diante de certas circunstâncias da minha família. É aqui que estão enterrados os meus pais, meus irmãos que já se foram. Enfim, eu tenho uma ligação profunda com Sorocaba, gosto dessa ligação muito, grandes amigos aqui. Aprendi, se eu vou começar a falar o nome de gente que eu aprendi no teatro aqui, literatura aqui, filosofia aqui, meus professores, meus amigos, só para falar um que eu vinha passando aqui para vir para cá, já passei na frente da casa dele, já se foi, José Carlos de Campos Sobrinho, um grande pensador, terapeuta, médico legista, a Cleide é esposa, né, viúva do professora de semiótica na PUC em São Paulo, Cleide Riva Campelo, outras pessoas geniais, o Finês mesmo, que trabalhou aqui no portal. Cara, nós temos um livro que o Finês está acabando, que é Minhas Crônicas, que o Finês editava. O Finês foi meu editor durante 25 anos. Estamos sabendo isso em primeira mão, vamos querer ver o lançamento desse livro. O Finês é um cara que bicho, ele me ajudou, nós juntos escolhemos umas crônicas de 25 anos. Durante 25 anos eu escrevi uma crônica por semana para o jornal Cruzeiro do Sul. E que hoje virou esse negócio, né? Mas enfim, o Finês conseguiu localizar todas as crônicas e ele fez uma leitura, me sugeriu coisas para a gente ver o que seria atual ainda e que poderia ser publicado. Então, primeira mão, um livro com o Finês. Agora, Paulo, quais são os seus próximos projetos, seus planos? Tem plano de trabalhar em Sorocaba de novo, produzir aqui de novo? Como é que está? Eu gostaria de produzir o filme que eu estou planejando, chamado A Canção Brasileira. A Canção Brasileira. Eu queria produzir aqui em Sorocaba. E hoje até contei isso para o pessoal do Sindicato dos Metalúrgicos. Não sei, eu tô com a ideia de retomar algumas coisas que estavam acumuladas. Eu estava na televisão, eu acabei sendo demitido, como quase todo mundo. A Globo tem um outro sistema hoje de não contratar a longo prazo. Aí eu falei assim, já que vamos mudar essa fase, eu fui retomar projetos. Então eu tenho uma peça chamada O Corvo, que é baseada no Edgar Allan Poe, que é uma ideia que a Cleide Riva Campelo me passou, mas que era do Paulo Tortello, querido Paulo Tortello, saudoso. Ele fez uma versão do Corvo aqui e eu estou com vontade de dar seguimento a isso. Então, O Corvo, do Edgar Allan Poe, é um projeto meu. Um filme que eu quero fazer aqui, que é A Canção Brasileira. A Canção Brasileira eu fiz, é uma opereta de 1930, que eu herdei a pesquisa desse teatro musical do Luiz Antônio Martinez Correia, irmão do José Celso Martinez Correia.
E eu fiz no teatro já a canção brasileira, eu dirigi essa opereta, foi muito legal. Nós fizemos até uma apresentação aqui em Votorantim. Então isso vai virar um filme. E eu quero fazer esse filme aqui em Sorocaba. A gente aguarda ansioso por isso. Se quem tiver uma dica, na Fera na Selva, tem uma cena que é da canção brasileira. A gente aguarda ansioso por esse filme aí, espero que aconteça em breve. A gente podia conversar muito mais, a gente tem um tempo curto, daqui a pouco a gente está aqui para você estar lá no especial do Cine S Metal. Para finalizar, eu quero agradecer muito sua presença aqui, o apoio ao Portal Porquê, você está sempre curtindo, compartilhando os conteúdos do Porquê, e pedir para finalizar que você deixe um recado para os leitores do Portal Porquê, para Sorocaba ler o Porquê. Olha, quanto ao Portal Porquê, desde o início eu achei uma belíssima ideia. Eu tenho uma conta no Instagram, então eu sempre replico, eu peço para que sigam. Acho que deve haver uma campanha breve para que se popularize muito, porque é extremamente importante para a democracia, para Sorocaba, o Portal Porquê. Porque é um outro pensamento que não é esse que se esconde atrás da igreja para fazer malfeitorias, que engana, que mente. Não, o Portal Porquê é uma alternativa de imprensa muito interessante para Sorocaba. Eu passo na rua, ando falando, siga o Portal Porquê, aqui, vim para o enterro do meu irmão e passei 2 dias fazendo propaganda do Portal Porquê durante o momento que eu estava velando o meu irmão, cara. É tudo junto, a vida é assim, né? Então, eu torço muito para que o Portal Porquê cumpra a sua missão. A gente agradece muito, viu, Paulo? Só lembrando que o Porquê Entrevista está disponível no Portal Porquê, no Spotify e também no YouTube. Eu fico por aqui e volto na semana que vem.